E aí agora a gente vai entrar na questão do merging para ordenação de arquivos muito grandes. Que é como eu estava explicando anteriormente, por exemplo, se eu tenho um arquivo de 20 gigas, como que eu vou ordenar os valores que estão lá, as chaves que estão lá, de forma que isso não cabe na memória RAM que eu tenho. Tipo, eu tenho 8 gigas de memória RAM. Como que eu vou ordenar um arquivo de 20 gigas se eu não consigo carregar ele inteiro na minha memória RAM? Aí beleza, inicialmente você pode pensar, vou ordenar ele no arquivo, tipo no, qual é o nome? Eu vou ordenar ele dentro do arquivo próprio. Vou fazer um monte de seek, vou ler qual é o nome? Elemento por elemento, dando seek por seek. E aí eu vou gastar um ano da minha vida tentando processar ou mais aquele arquivo. Porque é isso que vai acontecer. Se você ficar ali tentando dar seek, read e bagulho para todos os elementos e fazer isso de uma forma tipo O de n ao quadrado, O de n à terceira, uma forma exponencial, obviamente isso não vai levar dias, isso não vai levar semanas, isso vai levar anos. Ainda mais quando a gente está levando com 20 gigas de dados. Aí dependendo também se for nome, pô, 3 anos ali só processando isso aí. Então, como essa é uma operação inviável de você processar somente no disco, é inviável. Talvez fosse um pouquinho mais viável, durasse ao invés de um ano, demorasse um mês, se você considerasse um SSD. Mas aí também o SSD ele tem a questão de você não poder acessar ele muitas vezes. Tipo, ele tem meio que um, um tempo de vida muito menor do que o do HD, certo? Então, ele também tem seus problemas. Eu não posso ficar fazendo isso repetidas vezes nele porque eu vou acabar com o tempo de vida que o meu SSD tem. Então, é problema. Não posso fazer isso simplesmente assim. Eu tenho que realmente carregar na memória, só que eu não posso carregar tudo de uma vez na memória porque eu não tenho memória RAM para isso. Então, o que que eu faço? Vou carregando de blocos em blocos, ordenando blocos em blocos e faço os meus merges, ok? Então vamos lá. A escalabilidade é aquela limitada, mesmo transferindo apenas chaves para RAM, para arquivos extremamente grandes, a memória disponível ainda pode ser insuficiente. Exatamente isso que eu expliquei. O gargalo físico da RAM impede a ordenação de volumes massivos de dados de uma vez só. Ou seja, se não cabe tudo na RAM, eu não consigo ordenar tudo de uma vez. Então eu vou ter uma ineficiência de acesso, mapeamento de registros originais gera alto custo, quantidade excessiva de busca para buscar registros desordenados. Então, por exemplo, se beleza, não consegui carregar tudo para ordenar, o que, que eu faço agora? Não vou mais poder fazer a minha busca binária. Aí eu vou lá e tomo a decisão de não. Eu vou então agora, pô, vou fazer a busca sequencial dentro do meu arquivo. Vou carregar de bloco em bloco e vou fazer uma busca sequencial, busca sequencial. Acabou. Aí você vai ter tipo umas queries no seu banco de dados, por exemplo, demorando horas para rodar, tá ligado? Então, novamente, inviável. Você não quer nenhum banco de dados tentando acessar os dados do seu usuário e levando 2 e 3 horas para que isso aconteça, certo? Então vamos lá. Aí a gente entra então na nossa solução que seria o Coway Merge Sort. Então a gente conseguiu o Coway Merging, que é você ter várias listas e querer ordenar elas, querer juntar elas. E aí a gente tem o Call Merge Sort, que é basicamente vários passos, em que ele vai juntar aqui a questão do heap sort e do merge para a gente gerar um arquivo de saída. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Bem simples. É bem simples não, na verdade. Eu vou dizer aqui que esse assunto aqui é o diabo para muito aluno, que tipo, em todos os outros períodos, um dos assuntos que geral eu sempre tirava uma nota ruim era esse assunto aqui. Mas não tenho medo, esse assunto é muito mais simples do que parece. Na época que eu fiz ED2, eu não entendi, mas no ano passado, quando eu fiz monitoria, eu entendi e eu tô aqui para explicar para vocês. Bora lá. Call Image Search funciona o seguinte: tu tem um arquivo muito grande, por exemplo, aqui digamos que a gente tem um arquivo de 800 mil chaves. Aí digamos que essas 800 mil chaves aí sejam 8 gigas, por exemplo. Aí eu não quero carregar, pô, minha memória RAM é exatamente 8 gigas. Eu não vou carregar tudo isso na minha memória RAM, porque eu tenho os meus processos do meu computador rodando, meu sistema operacional rodando, que dão ali meus 3 gigas. Então, sobrando mesmo, eu só tenho 6 gigas ali. Eu não consigo processar 8 gigas de uma vez no na minha memória RAM. O que, que eu posso fazer então? Vamos lá. A ideia aqui é que você, primeiramente, você tem que ter ali no seu computador ou no seu banco, né, por assim dizer, um espaço reserva para fazer uma cópia desse arquivo. Então, se você tem 8 gigas de um arquivo aqui, você tem que ter um espaço reserva sobrando ali no seu disco para armazenar mais 8 gigas, que vão ser meio que arquivos separados desse arquivo grande. Mas vai ser uma cópia, certo? Se você tinha 8 gigas ali, você vai ter que criar uma cópia dele. Esse algoritmo ele assume que você vai precisar fazer essa cópia, certo? Beleza. Eu não, na verdade, eu não garanto. Eu acho que ele necessita fazer essa cópia, mas talvez existem
artigos ou coisas mais avançadas assim que você consiga ir fazendo a cópia ao mesmo tempo que remove o anterior. Mas eu acho que em algum momento você ainda assim vai ter que manter essa cópia por inteiro antes de deletar a outra. Então você assume que você vai poder ter esse espaço disponível. Se não, eu acho que na verdade não teria outra solução. A menos que, por exemplo, você pegasse metade do arquivo, rodasse todo esse algoritmo para metade do arquivo, e aí depois deletasse metade desse arquivo anterior. Entendeu? Então, tipo, eu tenho 800 mil. Aí eu carrego 400 mil, faço todo esse processo aqui de ordenação e gero um arquivo novo de 400 mil ordenado. E aí eu vou lá Mas aí depois e deleto metade do outro arquivo, do arquivo você ia ter original. que fazer duas vezes o processo, né? Tenho, mas aí a questão, sim, eu vou ter que fazer 2 vezes o processo, coisa ruim e tal, mas é que a questão é que a gente vai até ver que isso é melhor, tá? Eu dando um spoiler, isso aí vai ser melhor do que você processar tudo de uma vez, mas a ideia que eu tô falando aqui é mais para você burlar essa questão de você não ter, qual é o nome, espaço suficiente no disco. Ah, não tenho como fazer uma cópia, meu arquivo é de 400 GB e eu só tenho 500 gigas ou 600 gigas no meu disco. Então não tem como eu criar uma cópia completa desse arquivo. O que que eu faço? Aí você pode, pegando uma parte desse Ah, tá. arquivo, ordena ele inteiro. Aí, por exemplo, você gera 100 gigas ordenados. Aí você vem naquele arquivo original e deleta os 100 primeiros registros e deixa só os Uhum. restos sobrando, entendeu? Aí beleza, seria isso basicamente. Aí beleza, eu acho que daria certo. Aí depois você pega esses pedaços e faz um merge de dois em dois, gerando um arquivo maior e diminuindo os dois anteriores. Ah, mas na verdade eu acho que no final não ia dar certo porque o merge final ele ia assumir que você ia criar uma cópia também. Eu acho que você tem que ter, obrigatoriamente você tem que ter espaço suficiente para criar uma cópia desse arquivo, tá? Então não tem como fugir disso. Então vamos lá, beleza, essa foi a primeira condição. Aí o que que a gente vai fazer? Qual que é a ideia desse algoritmo? A gente vai pegar esses 800 mil registros, esses 8 gigas que eu tenho aí para serem ordenados, e eu vou carregar mini bloquinhos deles. Eu vou criar arquivinhos separados, digamos que eu tenho um arquivo maior que é de 8 gigas. Aí eu vou criar mini arquivinhos, aí aqui, por exemplo, ele está querendo, ele separou entre 80 mini arquivinhos, então digamos que eu vou criar 80 arquivinhos que dividam esses 800 mil. Então vamos fazer o cálculo aqui rapidão. Se eu tinha 800 mil, colocar o valor aqui. Eu tinha então meus 800 mil registros, que eram lá os meus 800 gigas, e aí eu dividi eles para 80. Qual o nome? 80. 80 pedacinhos, 80 arquivinhos separados. Criei 80 mini cópias, que somadas todas elas, elas vão dar uma cópia completa do arquivo maior, certo? Então significa basicamente que em cada uma dessas bolinhas aqui, né, dessas 80 bolinhas que vão ser criadas, vou ter 1000 registros, que aí digamos que 10 seja. mil. Hã? Ah, é verdade, 10 mil registros. Aí digamos aí que seja, sei lá, acho que 1 giga. Não, 1 giga não é. Acho que é 10 mil KB, 100 mil KB. Não, 100 mil megabytes, eu acho. Não. Sei lá, é uma quantidade aí. Importa. Vamos considerar só registro, vamos esquecer a questão dos gigas. Então eu tinha 800 mil registros. Aí eu dividi esses 800 mil registros em 8 mini arquivinhos. Em cada um desses mini arquivinhos eu vou ter 10 mil registros, certo? Então cada uma dessas bolinhas são mini arquivinhos que foram criados de cópias e cada um desses mini arquivinhos eles vão caber na memória RAM, certo? Aqui eu acho que ele não especificou, mas enfim, aqui teria uma especificação de quanto que é a memória RAM para a gente ter uma noção certinha de quanto que está ocupando cada um desses arquivinhos dentro da memória RAM. Mas assim, a gente tem a garantia aqui, segundo esse cálculo que ele fez para gerar esses 80 arquivinhos, ele considerou quanto de memória RAM ele tinha disponível para fazer essa separação, fazer essa divisão de 80. Então, ele assume que cada um desses 80 arquivinhos, eles cabem completamente dentro da sua memória. E isso até talvez caibam mais de um para você conseguir fazer o processamento paralelo. Então, por exemplo, você consegue carregar, processar 3 desses blocos de uma vez dentro da memória RAM. 3 ao mesmo tempo, certo? Então, beleza. Vamos lá. Aí, aí tem um detalhe também que. Qual o nome? Peraí. Calma aí, que agora eu não. Ah, não, não, não. Tá, tá, tá. Então, beleza. Na verdade, eu até errei um pontinho aqui. Na verdade, aqui, ó, esse processamento aqui é o processamento de você ler
por exemplo, um registro inteiro, digamos ali que é um 100 megabytes por aí. Você vai ler 100 megabytes e vai carregar em memória. A bolinha é a memória, tá? Ela não é o disco, certo? Então carreguei em memória e depois eu ordeno esses dados em memórias, caso eles estejam desordenados. Se eu assumir que aquele arquivão ali já está todo ordenado, eu não preciso fazer nada aqui. Mas se eles estão desordenados, eu vou executar aqui o merge sort dentro da minha memória RAM Ô, e João, depois eu vou descarregar isso para o meu disco, como um mini arquivinho de fato. O que foi? se eles estiverem ordenados, qual é o intuito de fazer todo esse processo? Se Ah, esse arquivão todo já está ordenado. ah, O não, é processo é verdade, justamente para verdade. ordenar. É verdade, verdade. Foi mal, foi mal. Então sempre você vai ordenar aqui, foi mal, verdade. Porra, viajei um pouco. Então aqui a gente vai fazer a leitura de uma parte do arquivo, digamos aí que sejam 100 megabytes, e vai carregar ele em memória. Carregado ele em memória, ou seja, aqui na bolinha a gente está considerando que a gente está em memória. Em memória a gente vai fazer o heap sort, a gente carregou todos os valores, fez um heap sort em cima deles e descarregou eles em um mini arquivo dentro do disco, certo? Então carrego, faço a leitura do disco e carrego um bloco. Dentro desse bloco lá na memória RAM, eu faço toda a ordenação dele bonitinha. E depois de fazer toda essa ordenação dele, eu faço a escrita dele de volta para o disco como um mini arquivinho separado, certo? E eu repito o mesmo procedimento para qual o nome? Outros que a gente chama de Pedaços. corridas, pedaços, blocos e por aí vai. Aqui, esse algoritmo ele tende a chamar isso aqui de corrida, tá bom? Então eu também vou tentar chamar de corrida também, certo? Ele chama aqui, ó, 80 runs, certo? Então cada uma dessas corridas é processadas, ordenadas e descarregadas como mini arquivinhos, certo? Então eu carrego, qual é o nome? Leitura, faço a leitura Leio. de um bloco, ordeno esse bloco e descarrego de novo, faço a escrita dentro do disco, certo? Então é isso que é representado aqui. Feito isso, a gente vai ter no final, então, vários mini arquivinhos, que são esses bloquinhos aqui quadrados, Ordenados. que se a gente juntar todos eles, a gente teria o nosso arquivo completo, certo? Mas, nesse caso aqui, eles estão separados. Se eles estão separados, o que a gente vai ter que fazer? O merge sort, o Coway merge, certo? Então, por que a gente chama esse algoritmo, no geral, de Coway merge sort? É porque a gente tem a parte do heap sort e depois a gente vem a parte do merge, do Coway merge, ok? Então, vamos lá, Coway merge. Temos vários arquivinhos que representam várias listas, todas ordenadas de forma crescente ou decrescente, né? E aí a gente quer pegar pedacinhos e pedacinhos de cada uma dessas listas e fazer um merge delas e depois descarregar em um arquivo separado. Aí aqui entra a questão que o Marcos falou. Ah, mas digamos que, por exemplo, é porque isso é até uma questão de que o próprio algoritmo do Call Emerging, ele já lida com isso. Então, isso que você falou de, por exemplo, acabar tendo valores desordenados porque você está acessando vários elementos ao mesmo tempo, isso já é uma coisa que a gente vai ver aqui que já é esperada pelo próprio algoritmo do merging, Call Emerging, ok? Deixa eu só mostrar aqui. Acho que... Eu não estava falando desse call merge quando eu Sei, perguntei sei, aqui. sei. Mas como assim? Porque nesse aí, mesmo se tiver, por exemplo, tivesse elementos do final que deveriam estar no começo, eles vão ser ordenados quando a gente fizer o call merge. É que no o exemplo lá que eu tinha falado, ele não fazia o call merge. Pera, qual? Não entendi então Sobe, agora. sobe lá, sobe lá, sobe lá. Ah, esse aí. Ah, tá. Não, não. É porque aqui, pô, ele só tava explicando fazer os bagulhos separados. O merge ele acontece depois. Tipo, ele primeiro contextualizou aqui o que que é o heap, pra gente entender aquela parte ali que ele faz, dos bloquinhos. E agora ele vai explicar como unir esse heap com o merge, entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Eu pensei que tu tava na dúvida, por exemplo, aqui nesse processo a gente vai carregar de 10, digamos que tem um cálculo para saber quantos que vão ser carregados, mas por exemplo, a gente sempre vai carregar um pedacinho desse, um pedacinho desse, um pedacinho Sim, sim, desse. sim. A gente vai carregar um pedacinho de todos eles de forma que, qual o nome? A soma de todos esses pedacinhos que eu carreguei de cada um Caiba na memória. vai caber no meu buffer que eu tenho disponível dentro da memória RAM. Então, se a memória RAM tem, por exemplo, 4, eu vou carregar o equivalente de cada bloquinho ali
para caber aqui. Que é basicamente eu dividir, tipo, eu tenho. Qual que é a divisão mesmo que faz pra isso? Se eu tenho, tipo, uma memória RAM disponível ali de, sei lá, caiba 200, não, 800 registros, aí eu divido pela quantidade de corridas que eu tenho, que é 80. Quanto que é 80 dividido por 800? 10. 10. Então eu vou conseguir carregar 10 e 10, 10, 10, 10, 10 de cada um. Então pego 10 do primeiro, 10 do segundo, 10 do segundo, terceiro até o 80. Uhum. Carrego 10 de cada um deles. Aí o que vai acontecer nesse processo de merge? Vai ser todo aquele algoritmo que a gente viu lá atrás, ou seja, ele vai pegar, vou pegar aqui um mínimo entre todos eles, aí depois eu vou verificar aqueles que, né, deram match, né, que se repetiram, e vou fazer que ele ande para o próximo elemento, e eu vou inserir. Aí que uma questão que pode confundir algumas vezes, que parece que geralmente quando você vê esse algoritmo pela primeira vez, você pensa que ele sempre vai carregando de 10 em 10. Então, tipo, ele carrega 10, depois ele carrega mais 10 de cada um, depois carrega mais 10 de cada um, depois carrega mais 10 de cada um. Causa essa impressão, geralmente quando você vai até ver aquele cálculo, tem um cálculo que ele é feito para saber qual que é o número de seeks total que você vai fazer nessa etapa aqui. Ou seja, quantas vezes eu vou ter que fazer um seek lá em cada um das minhas runs, cada um dos meus bloquinhos, para carregar um pedacinho deles e fazer um merge. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Então, nessa ideia você pensa que, eu carrego 10 de todos, pô, aí uno tudo, faço um merge de tudo, e depois eu carrego mais 10, faço um merge de tudo, carrego mais 10, faço um merge de tudo. Isso tá certo? Vai dar certo fazer isso? Pegar 10 de cada, fazer o merge, Digamos que eu pego escrever. 10, esvazio todas as Parece listas, certo. esvazio todos os 10, pego os 10 daqui, os 10 daqui, os 10 daqui, uno bonitinho, tá tudo ordenado, descarrego lá. Aí depois vou lá e pego mais 10 de cada um, papapá, papapá e papapá. Vai dar certo isso no final? O meu arquivão grandão, ele vai ficar 100% ordenado? Não, não tem perigo de em uma lista ter um elemento que deveria. Ainda. Exatamente, exatamente. Então, se atente que não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece é quando por exemplo, digamos que eu carreguei 10 do primeiro, 10 do segundo e por aí foi. Aí digamos que eu fui fazendo merge desses 10 que tinha de cada um, né? Merge, merge, merge. Aí digamos que a primeira lista ela esvaziou. Não tenho mais elementos aqui na primeira lista para esvaziar, para verificar. Então o que vai ser feito? Apenas vai ser carregado mais 10 da primeira lista. Então eu carrego mais 10 da primeira lista e processo com os restantes. Então eu não carrego 10 de uma vez, é só no primeiro. Quando eu chego nesse algoritmo pela primeira vez, o início do algoritmo, ele vai carregar 10 de todos. Mas dali para frente, ele só vai carregar mais 10 de um bloquinho, caso seja necessário, ou seja, quando uma das listas esvaziarem. E aí ele vai carregando de 10 aqui quando essa esvaziar, de 10 ali quando essa esvaziar, e por aí vai. E aí no final ele vai dar o total de seeks ali que a gente vai ver no cálculo lá no vídeo depois, ok? Ok. E aí isso garantiria, com certeza, né, que obviamente o nosso merge vai garantir um arquivão bonitão, todo ordenado e 100% processado. E essa aqui é a ideia então do nosso merge. Aí só para esclarecer algumas coisas aqui, esse algoritmo ele é definido em duas fases. Essa primeira etapa aqui é chamada primeira fase de sorting, certo? Que é a fase do eu escrevi tudo errado, não vou me dar o trabalho de escrever, mas essa aqui é a fase do heap sort, basicamente, a fase do sort. Não escrevi ainda assim. E essa aqui é a segunda etapa, que é a fase da O merge. intercalação. A gente separa esses dois assim de nome geralmente porque basicamente a gente tem uma leitura escrita na fase de qual nome? Sort. De sorting, de ordenação, e também tem uma fase de leitura escrita na parte de ordenação. Então aqui a gente vai ter uma leitura e uma escrita, que são essas setas, e aqui a gente também vai ter uma leitura para o merge e uma escrita para sair do merge, certo? Então essas duas fases elas são separadas, leitura escrita, certo? E aí, galera, só explicando assim final, isso vai ser um comentário também que eu vou fazer em um dos exercícios daquela videoaula lá, é que esse merge aqui, ele pode ter um carinha aqui no meio, que a gente vai chamar de buffer de saída. Geralmente a gente chama de BF, BS ou B. Sei lá, tem vários nomes aí. Enfim, vai ser o buffer de saída. Geralmente existe uma ideia de que esse bufferzinho aqui, por exemplo, ele vai ter 8 gigas, sei lá, digamos assim. Ou outra medida, né? 8 megas, sei lá.
E esse aqui vai ter tipo um valor menor, digamos que 2 gigas ou 200 megas, por aí vai, certo? Digamos isso. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é basicamente que você consiga descarregar pequenos pedaços para esse buffer de saída, para ele ter o trabalho de descarregar. Cara, eu acho que eu explico isso melhor no outro vídeo, porque agora eu não vou lembrar certinho o conceito. Mas é basicamente para você trabalhar um pouco mais com aquela questão do processo paralelo. Como essa etapa de escrita geralmente ela leva mais tempo do que aqueles hips que vão sendo feitos, então ao invés de eu pegar esse meu merge aqui, digamos que eu terminei meu merge, aí meu merge fiz o papapá, dei o merge, aí tô aqui com o meu arquivo completo aqui de 8 gigas, né? Se no meu na minha memória RAM estava cabendo 8 gigas, eu estou fazendo um merge dentro desses 8 gigas, a minha lista final aqui dentro vai ser 8 gigas. Se eu tentar carregar esses 8 gigas direto lá para o disco, vai demorar, certo? Vai demorar bastante. Então a ideia aqui qual que é? Eu vou pegar só 2 gigas desses gigas, 2 gigas desse 2 GB dessa ordenação toda, dessa lista toda que a gente montou em memória. Então esse merge aqui aconteceu em memória RAM. E vai descarregar aqui para outro pedaço da memória RAM, outro buffer em memória RAM. Por quê? Porque esse pedacinho aqui vai estar descarregando para o disco, enquanto esses pedacinhos que eu liberei vai estar continuando o nosso merge, certo? E aí você vai ter toda uma questão de um índicezinho que vai salvar qual que é o próximo pedaço que tem que ser descarregado e tudo mais. Mas a ideia aqui é simplesmente que 8 gigas demoram para descarregar diretão. Mas aí que tá. E aí que entra a grande discrepância da velocidade de acesso da memória RAM para o disco. Como é muito mais fácil você transferir 2 GB de memória RAM para um outro pedaço da memória RAM, toda essa transferência de 2 GB que você passa para um pedaço e depois esse pedaço passa para o disco vai ser mais rápido do que você carregar 8 GB de uma vez dentro do disco. A gente vai ver isso muito claro no próximo conceito que a gente vai ver, que é esse Cauê Merge Sort em etapas. Mas deu para entender mais ou menos qual que é a ideia? Uma coisa, João, tipo, só pra ver se eu entendi. Enquanto ele tá fazendo merge, por exemplo, ele vai tá fazendo merge dos registros, aí, aí ele vai pegar 2 gigas quando tiver pronto, jogar no E outro já buffer que joga. vai começar a escrita. Isso. Só que aí que tá. E aí ele vai continuar o merge Aham. enquanto o outro tá mandando pra escrita. Isso. Como esse processo de mandar para lá, eles às vezes demora, às vezes você pode ter uma situação em que você ordenou 2 pedaços e o buffer de saída ainda tá ali, ó, mandando, tá ligado? Então isso é relevante para esse tipo de situação. Uhum. Mais alguma dúvida? Então deu para entender como funciona esse algoritmo aqui, né? Parte RIP, vamos ter a leitura e escrita. Depois a gente faz as divisões aqui, leitura e escrita. E aí de vez em quando a gente vai ter um buffer de saída para a gente dividir para conquistar. Um conceito aí que. Vocês já viram esse conceito antes em Prog 2? Dividir para conquistar? Não me lembro. Tá. Depois a gente dá uma olhada. Então é isso. Aí então a gente tem uma escalabilidade infinita, permite ordenar arquivos de tamanho arbitrário, qualquer tamanho, desde que caiba uma cópia, seria possível de fazer, certo? Acesso sequencial, leitura de mensagens sequenciais, minimizando o SIX do disco e permitindo uso de fitas, e paralelismo com RIP-sort, possibilita paralelizar a entrada e saída com processamento, reduzindo drasticamente o custo total da operação de ordenação. Como eu falei, como algumas das operações de escrita e leitura demoram muito, se você carregou uma coisa já, você já começa a processar ela enquanto você está carregando a próxima, certo? Então você já começa a fazer um heap sort aqui nesses dados que acabaram de ser carregados, enquanto ele está puxando mais dados para próxima, para os próximos dados, certo? João, Para a volta próxima lá, corrida. por favor. Na parte do sort, Uhum. na primeira corrida, quando eu já li o primeiro pedaço, aí eu tô fazendo o merge, eu tô fazendo o heap sort dele, eu posso já estar pegando, Sim, lendo o próximo pedaço ou sim, não? sim, sim. Mas aí você tem que ter Posso? uma atenção. Tipo, isso aqui
existem todas umas regras assim que o sistema operacional e tal, programas geralmente eles tomam cuidado em relação ao paralelismo, que é você ter que tomar o cuidado de que só uma pessoa pode estar acessando um disco ao mesmo tempo. Só pode estar acontecendo um processo de leitura ou escrita. Não pode estar acontecendo os dois ao mesmo tempo, não pode estar acontecendo duas leituras, uma leitura ou escrita, não pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Ou você está lendo, ou você está escrevendo, e só pode acontecer isso uma vez, um de cada vez. Não pode ter vários Uhum. acontecendo ao mesmo tempo. Então a ideia é, beleza, eu tô aqui processando, papapá, aí aqui carrega um, aí digamos que quando esse aqui terminou de carregar, aí eu possivelmente vou ter uma escolha. Ou eu vou escrever isso aqui, ou eu vou ler esse próximo aqui enquanto esse está ordenando, entendeu? Mas só um vai Uhum. poder acontecer ao mesmo tempo. Aí o algoritmo em si, ele vai definir, tipo, nas regras de paralelismo dele, qual desses vai ocorrer primeiro. Mas isso aí, tipo, é uma coisa que vocês não precisam se atentar para a prova nem nada. Isso nem é uma preocupação da disciplina nem do livro falar sobre essa questão das regras de paralelismo, certo? TSO, né? Oi? Isso entra em SO, né? É. O SO ele fala um pouquinho sobre o que acontece, por exemplo, no gerenciamento de arquivos, ele fala como acontece o paralelismo em gerenciamento de arquivos, threads, processos e etc. Então, sim, é um conteúdo de lá, vocês teriam uma noção bem melhor se vocês vissem isso lá. Mas caso vocês não tenham visto ainda, por enquanto vocês não têm uma noção muito bem de como funciona a questão de flags, comunicação entre processos, comunicação entre threads e coisas do tipo. Ou você tem? Você já ouviu falar sobre isso? Não, de paralelismo já, no Carlos Maziero. Sabe o que é deadlock? Não. Ah, então. Enfim. Mas o lance das flags eu sei mais ou menos. Tá, aí aqui eu vou resumir, tá? Só vou resumir qual que é a ideia disso aqui. Depois, como eu falei, esse vídeo aqui ele explica. Ele vai de novo explicar mais ou menos como funciona esse algoritmo e vai dar a explicação aqui de como é calculada a questão das corridas, como é calculada a questão do tempo e tudo mais. Vou até pular aqui para uma parte do vídeo, que por exemplo, uma questão fala, suponha que você tem 8 megabytes de memória RAM para ordenar um arquivo de 800 mil registros. Aí você tem um tempo médio ali, que são a questão dos parâmetros da... Alô? Alguém tá falando? A Ana está com o microfone aberto. Aí, beleza. Então as questões vão geralmente ser assim, falando, tem uma questão aqui da memória RAM, aí o tempo para acesso ao disco é esse, atraso rotacional é esse, e geralmente eles só vão pedir o tempo que vai demorar para rodar no disco. A memória RAM, eles desconsideram o tempo que vai levar porque é muito rápido. Então todos os processamentos que acontecem na memória RAM é tipo milissegundos. Já os milissegundos não, né? Nanosegundos de vez em quando, nano para milissegundos. Enquanto toda leiturazinha que tu faz no disco ou escrita, ela vai levar no mínimo o tempo de um SIC mais o tempo do atraso rotacional, que é muito pesado e ainda tem a taxa de transferência e o tamanho da trilha, certo? Não, o tamanho da trilha, se eu não me engano, ele não é considerado no cálculo. Eu acho que não. Depois vocês dão uma olhada. Mas acho que o que mais importa aqui no tempo mesmo é a questão do tempo médio e o atraso rotacional, porque esses dois somados, eles vão, toda vez que você faz um acesso ao disco, esses dois vai ter que ser obrigatoriamente feito esse tempo. Então, por exemplo, tu levaria 18 mais 8.3 vai dar 26,3 segundos toda vez que tu acessa, milissegundos. E ainda tem a questão da taxa de transferência, que, por exemplo, é quanto que você lê ou escreve, né? Então, por exemplo, se eu estou lendo 10 bytes. Não, estou lendo 2.000 bytes. Aí 2.000 bytes seria dividido por isso aí, certo? Então, 2.000 dividido por 1.229 vai dar mais ou menos o tempo que eu tenho em milissegundos para ler tudo aqui. Ó. Quer dizer, ler ou escrever tudo aqui, ó. Tá? Então, é um cálculozinho chato, vou admitir, mas na maioria das vezes as questões que o professor e a professora cobravam, na verdade a professora principalmente, né? Eram cálculos que você fazia esse corte aqui com muita frequência, esse corte de zeros aqui. Então ela sempre deixava os números bem arredondados. Tá. Eu acho que até tem uma questão aqui que fala desse buffer de saída. Eu queria só mostrar. Não vai ter não, enfim. Fica aí pra quando vocês forem ver. Então vamos continuar aqui. Aí beleza, beleza. Beleza, coisa de geração via merge. Tá, e aí tudo isso aqui vai entrar na questão do tempo, tá? No final aqui, por exemplo, ele vai chegar no final. Quanto tempo levaria a fase de merge?
Então a gente vê 5 horas. Só que assim, como eu falei, né? Se tu trabalhas, por exemplo, só com disco, era questão de anos. Então, tem como evitar. Aí, a causa do gargalo, o aumento desproporcional deve-se à divisão de memória em mais buffers, o que obriga o sistema a realizar muito mais buscas aleatórias SIX. Então, vamos lá. Aí, esse aqui vai entrar numa outra questão, que é essa que eu estava falando, quando eu comentei com o Marcos de tipo, se você divide, por exemplo, pega só uma parte do arquivo, faz todo esse processo nela, e depois pega outra parte do arquivo, faz todo esse processo nela e tudo mais, às vezes é bom. E é aqui que vai entrar isso. Porque como a diferença do acesso à memória RAM é discrepantemente muito menor do que o acesso ao disco, às vezes compensa mais você ter esses bufferzinhos, esses blocozinhos que a gente cria aqui, vai sempre compensar que eles sejam o maior possível. Porque se eles forem muito pequenininhos, significa que eu vou ter que fazer um SIC aqui, 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 um SIC aqui. Digamos aqui, eu tenho 80, qual é o nome? 80 corridas, 80 bloquinhos. Para cada um desses bloquinhos, para cada um desses 80 bloquinhos, eu vou ter que fazer um SIC. Se, por exemplo, eu decidisse reduzir e aumentar o tamanho desses grupos para ser, por exemplo, 100. Não, 100 não. Para ser 40. Ou seja, eu reduzo a quantidade de bloquinhos, só que aí o tamanho do buffer que vai ser necessário dentro da memória RAM é maior. O que eu vou reduzir nessa história? O acesso ao disco, porque agora eu vou ter só 40 SICs. Ou seja, quanto menos corridas eu tiver, melhor vai ser. Melhor, menos o número de SICs eu vou fazer, menos o número de leitura e escrita eu vou ter que trabalhar, certo? Porém, claro, isso tudo depende da memória RAM. Esse algoritmo em si, no geral, ele sempre assume que o melhor é que você aumente a memória RAM do seu servidor, aumente a memória RAM da sua estrutura computacional, para que você consiga carregar o máximo possível e ter um buffer bem grande. E quanto maior o buffer, mais rápido vai ser todo esse processo. Então, para a gente garantir que tenha pouco SICs, vamos fazer menos grupos. Aí aqui vai entrar na questão Ô, das menos João, corridas. Vai entrar a questão do pode falar. diminuir a quantidade de corridas e aumentar o tamanho dos buffers. Isso. Porque, consequentemente, quanto mais corridas eu tenho, menor vai ser o tamanhozinho dos buffers. Quanto menos, maior vai ser o buffer. Acho que tu entende essa lógica, né? Uhum, uhum. Não, só para confirmar. Tá. Aí, beleza. Então, a solução para isso blá, 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 é o merge com múltiplas etapas. Deixa eu só ver alguns bagulho que colocou aqui. Tá, tem um tempo lá. Aí ele fala sobre análise de complexidade. É que seu aumento vai aumentando em O n ao quadrado, então uma complexidade quadrática desse algoritmo. Quanto maior meu arquivo, por exemplo, se ele for um arquivo 10 vezes maior, o número de SICs é 100 vezes maior, certo? Isso aí se dá de novo pelo cálculo que a gente faz lá da divisão qual é o nome? Da divisão Das corridas? das corridas, isso. Que as corridas elas são basicamente divididas por uma divisão do tamanho do seu arquivo pela memória RAM disponível. Aí esse Uhum. cálculo, sendo ele muito simples, ele acaba por criar corridas muito pequenas, de vez em quando. Uma quantidade de corridas, uma quantidade de corridas Muito, muito grandes, que no caso dariam muitas bloquinhos corridas muito com pequenos. pequeno espaço. Isso. Tá. Aí aqui a ideia é basicamente. Tá, aí ele fala, beleza, como que a gente pode solucionar isso? Aí a gente pode ter corridas maiores, sobreposição de entrada e escrita, executar por cima de dados. Tá. Isso aqui, inclusive eu comentei, né? Eu falei que o disco Sim. não tem como tu fazer uma leitura e escrita ao mesmo tempo. Alguns permitem. Eu não sei, na verdade. Esse aqui me deixou um pouco na dúvida, tá? Mas enfim, eu acho que talvez dê pra fazer leitura e escrita ao mesmo tempo, mas assim, logicamente Não, eu não consigo pensar João, nisso. Oi. acho, acho que o que ele quis dizer aí é executar operações de leitura e escrita simultaneamente ao processamento de dados, que é o que tu falou de Não, verdade, leu, verdade. começou a Verdade, processar, verdade, aí verdade. começou a ler a Você próxima lê. corrida. Não, verdade, verdade. Correção aí, obrigado, Marcos. Enquanto você lê alguma coisa, você já está processando o que você já carregou anteriormente, aquilo que eu já falei. Recurso de hardware, aumentar o disco e memória, basicamente, né? Em relação ao disco é você ter o espaço necessário para criar cópia. A alocação de mais memória para você conseguir caber buffers mais maiores na memória, né? Criar mais corridas também, menos corridas.
E tem esse algoritmo de merge multietapa, que ele reduz a ordem de cada merge e aumenta o buffer de cada corrida individual, para assim a gente consequentemente fazer menos seeks, ok? A gente traz mais peso para o processamento em memória, mas deixa mais leve em questão dos seeks, que com certeza é muito pior do que qualquer processamento que eu poderia fazer em memória, certo? Legal. Ah, tá. Porque basicamente a ideia é, o heap sort ele vai demorar mais, sendo o buffer maior, porém o tempo que ele vai demorar mais é com certeza muito menos relevante do que o tempo que você vai levar mais para fazer mais seeks, ok? Ok, então é isso. Aí as melhorias de hardware é aumento de RAM e canais de entrada e saída de disco. Hum, tá, tá. Aqui é na questão de você, por exemplo, poder ter múltiplos discos para armazenar qual o nome um arquivo só. Isso aí existe, por exemplo, em clusterização de bancos de dados, data centers, essas coisas. Hum, Merge com múltiplas etapas. Então vai lá. O objetivo é obter corridas maiores sem precisar comprar mais memória. Então aqui, ao invés da gente mesclar todas as corridas, a gente vai fazer uma divisão de grupos. Dividimos em grupos e mesclamos os grupos separadamente. A eficiência em RAM, isso permite para cada corrida e, consequentemente, menos seeks. Isso permite mais RAM para cada corrida e, consequentemente, menos seeks. É o que eu acabei de explicar. Você consegue fazer corridas maiores, buffers maiores, e você faz menos seeks para carregar todos aqueles dados que estão lá no arquivo. Tá, aqui tem uma explicaçãozinha. Tá. Aqui é a ideia de que você, por exemplo, ele explica aqui esse exemplo? Não. Tá. Mas digamos que você tenha lá 800 runs. Digamos que você fez o cálculo lá, você tem um arquivo muito gigante lá de, sei lá, 800 800 mil, 800 ou 8 milhões e tal. Aí você fez um cálculo e falou, pela memória que eu tenho, tem que dar 8.000 runs. Aí se eu decidir, ao invés de simplesmente dividir a minha memória, quer dizer, 8.000 não, 800 runs. E se eu decidir que ao invés de simplesmente pegar a minha memória e dividir por 8.000 pedaços, eu criar 25 grupos, que seria basicamente a divisão de 800 por 25, e criar 25 grupos de 32, ou seja, 800 dividido por 25 grupos, eu vou ter 32 corridas por etapa, certo? Então vou ter a minha primeira etapa de 32 corridas, segunda etapa de 32 junto. corridas, terceira de 32 e por aí vai. Vão ser 5 grupos, quer dizer, 25 grupos, 25 etapas, certo? Tá dando pra 25 ouvir? grupos de 32 corridas. Isso, 25 grupos de 32 corridas. Aí vamos lá. Essa abordagem compensa um arquivo de 8 milhões, até acertei, 8 milhões de registros, 800 megabytes, situação inicial. Ele tem 800 corridas, 10K cada registro cada. 640 mil seeks. Tá. Tá. Aqui ele já fez a divisão. Então, tipo, ele pegou esses 800 milhões, já dividiu ali pela quantidade de memória RAM que ele tem e deu um total de 800 corridas. Nessas 800 corridas, a gente teria 10.000 registros para cada, porque se a gente pega os 8 milhões e divide pelo número de corridas que eu tenho, vai dar um total de registros que eu vou processar em cada uma das corridas, certo? Que vão ser 10K de registros, correto? Uhum. Oxi, mas acho que isso aqui tá errado, velho. 800 corridas de 10K de registros cada. Acho que ele tá assumindo que você fosse carregar cada registro um por Oito... vez. Não, 800 vezes 10 mil é 8 milhões. Não, tô falando tipo de 640 mil SIX. Como ele chegou nesse valor? É, Ah, 800 de vezes 10. Não. Cara, qual que é o. Pera aí. Aqui tem o cálculo. Esse aqui é a etapa de. Não, a etapa lá de cima. M dividido por NK corridas. A gente já calculou as corridas. E a questão do SIX é K vezes K. Que K vezes K
seria corrida vezes corrida, 800 vezes 800. Ah, Tá tá. certo. É isso, né? Deixa eu só confirmar se é isso. Ah, tá, é isso mesmo. Tá, eu entendi aqui. Isso aqui é referente àquela etapa que a gente faz de unir todos eles, tá ligado? Aqui, ó. Uhum. Essa etapa aqui que ele quer dizer. Nessa etapa aqui a gente vai ter 640 mil SICs, ok? Porque eu carrego um pouquinho daqui, Ah, um pouquinho sim. daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, papapá. Aí eu vou fazer isso 640 mil vezes, ok? Porque eu tenho 800 grupos. Aí esses 800 grupos eu tenho que ir de pouquinho em pouquinho. Aí de pouquinho em pouquinho seria de 10. De 10 em 10 não, né? Mas enfim. Depois, quando vocês verem lá o bagulho do cálculo, vocês vão entender melhor. Enfim, então vai dar 640 mil SICs por causa daquela etapa lá de você carregar um pouquinho de cada uma. Aí vai ser um SIC para cada carregamento de um pedacinho que tu faz de cada uma. O que isso aqui vai ajudar? Como a gente carregou 32 corridas aqui, 32 corridas aqui, 32 corridas aqui, 32 corridas ali, a gente vai ter um total. Cadê? Ele até explica aqui embaixo. Quebrar o processo em duas etapas, 25 grupos, cada um com 32 corridas, e um merge final de 25 grupos. O trade-off, embora reduza os SICs, essa abordagem exige mais operações de leitura e escrita de corrida nos discos. Mesmo assim, compensa diante do custo do ganho que veremos. Ou seja, ele lê e escreve mais, tipo, escreve e lê blocos maiores, porém a gente vai fazer muito menos SICs, como a gente vê aqui, ó. Então, se a gente tem 32 corridas por grupo, cada corrida ela vai ser 1 dividido por 800 dos dados totais, 1024 KB, um buffer de RAM de 32 KB, acessos ao disco de 32 por corrida, SICs no grupo 1024 SICs. Ok. Essa é aqui o que a gente queria Por chegar. grupo. Hã? 1024 por grupo? Ah, tá, 1024 por por grupo. grupo. Então aquela etapa final que a gente viu lá, que é essa etapa do merge aqui verde, ela vai ser feita apenas 1024 SICs, com essa nova divisão que a gente fez, de 32 grupos. E a gente pega esses 1024 e divide pela quantidade de grupos que a gente tem, que é um total de 25 grupos. Então seriam 1024 vezes 25. Aqui, ó. Já tem um resultado aqui, basicamente. É isso mesmo, vai dar certinho. 1024 vezes 25. É, Ah, não, tá a certo. segunda etapa. 25.600. Tá É. pegando a segunda etapa. Esse aqui é a segunda etapa já é outra coisa. Ah, tá. A segunda etapa é quando você vai mesclar todos esses desses Todos os pequenos, grupos. todos esses grupos. Então você vai 25.600 SICs pelo fato de cada grupo você faz a 1024, são 25 grupos, 1024 vezes 25 vai dar 25.600. Então eu vou fazer 25.600 SICs nessa divisão de grupos. Aí depois, na segunda etapa, quando a gente for reunir todos esses grupos, a etapa, o cálculo que a gente faz lá para qual é o nome? O tapa para aquela etapa final de merge, a gente faz o número de. Ah, cara, o que é esse K mesmo, velho? Eu sempre esqueço o nome dessa porra. K é corrida. O número de corridas ao quadrado, basicamente, né? Então, se eu tenho 800 corridas, vai ser basicamente 800 ao quadrado. 800 vezes 800 vai dar 20 mil. Aqui a gente chama de 24. Não. Aqui a gente é 32. Aí 800 vezes 32 ao 800 não dá quadrado vai dar 20. 1024 vezes a quantidade de grupos. Aí aqui a gente já tem todos qual o nome? Todos os grupos separados. A gente vai carregar 800 por corrida. 800 ao quadrado vai dar 20 mil SICs. Certo? 800 ao quadrado dá 20 mil. Não. Ué, não. É. É 8. É? Acho que tem que ser, literalmente. Acho que é impossível. Não. Pera. Ah, não, é 25? Não, não é 25 ao quadrado. Não é 800 vezes 20? Também não. Vezes 25? Calma, essa. É porque pior Não que é essa etapa 800 de vezes grupos eu não 25, tinha visto João? antes. Que é Hã? 800 por corrida e são 25 corridas, que são 25 grupos. 800 por corrida, 25 grupos, 20 mil SICs. Não entendi o que tu quis dizer. A gente. São 800.
SICs por corrida. Aham. É isso? São Sim, 800 SICs por corrida? sim, E a corrida é para cada grupo, né? sim. Então é 800 vezes 25. 800 vezes 25. Boa. Cara, mas eu não entendi como ele fez essa união dos grupos, então. Ele tem 25 grupos, Ordenou um os sobre 25 grupos, 25, depois fez o 800 merge dos 25 corridas. grupos. Sim, sim. Ah, tá, 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 tá. É porque ele vai carregando de 800 e 800 de cada um dos 25 grupos. Entendi. Então, meio que ele vai puxar 825 vezes pra cada e vai dar 20 mil. Certo. É, faz sentido. 800 por corrida, tá, buffer. Tá, é. Tu carrega 800 por corrida, você tem 25 corridas, vai dar 20 mil SIGs. E aí, no total, quando você soma 25 mil SIGs, 25.600 mais 20 mil SIGs, você tem um total de 45.600 SIGs. Ou seja, no final, essa divisão ela reduziu aqueles 640 mil SIGs que eu faria na abordagem direta, de eu não fazer nenhum tipo de divisão de grupos, eu só dividir tudo que eu tenho na minha memória RAM e dar um tanto de corridas, para uma abordagem em grupos, que eu reduzo em 45.600, que aí pô, dá uma redução muito grande, 93% o número total de buscas em disco. Ou seja, simplesmente você aumentar o tamanho do buffer que você tem, ele permite que você carregue maiores corridas e carregando maiores corridas você tem consequentemente menos ciclos feitos. Essa é a ideia geral do merge em múltiplas etapas. Acho que eu vacilei na explicação de algumas coisas e vou ter que ver melhor aqui por causa do que isso não tá naquele vídeo, porque isso aí não é algo cobrado pra gente. 32 por 32. É, essa primeira etapa aqui deu pra entender, porque para cada grupo você faz o mesmo cálculo lá do outro. Mas eu fiquei um pouco em dúvida nessa segunda etapa, eu acho. Como que tu entendeu ela, Marcos? Ó, ali na primeira etapa, a gente fica sabendo a quantidade de acessos por corrida, 32. Sim. 32 por corrida. Aí, ó, cada corrida vai ser 1/25, que é a quantidade de grupos, dos dados totais, de 32. Uhum. Aí, ali nos acessos, ó, 32. Aí, tipo, a gente pega o tamanho do buffer e pega pelo dados totais, que vai dar o número de acessos por corrida. Aham. Depois a gente pega os acessos por corrida de tipo, um grupo, de tipo, do, de um grupo. Depois a gente pega Ah, a tá, quantidade tá, de tá, tá. acessos No quando caso, eles já em estão um grupo, eu ordenados. entendi. Em um grupo, ele acessa essa quantidade aqui de 800, certo? É. Em um grupo. E aí eu multiplicando isso por todos os grupos, que são acessos que eu vou fazer para cada grupo, que seria 25 vezes Uhum. 800, eu tenho um total de 6 feitos, certo? Entendi, entendi. Então eu pego 25 grupos de corrida para mesclagem final, ok? Cada grupo ele tem mais ou menos, depende, tipo, tinha 8 milhões. Quanto é que tinha dado isso? 8 milhões dividido para 25? Deu quantos registros? 8 Ah, eu milhões não vou de... fazer isso agora, não. Eu fazendo. Aqui eu tenho 8 Não, são mil. 25 grupos de 32 corridas. Sim, mas em cada uma das corridas vai ficar Aí, cada uma das 320 corridas. mil registros. Aí desses Aham. 320 mil registros, que são os 32 megabytes, exatamente os 32 É. megabytes que eu tenho aqui. Então, aí Aí divide desses isso 32 pelo tamanho do megabytes, buffer. do buffer que eu tenho disponível, que é 40, aí eu vou ter 8.800 corridas. 800 acessos por corrida.
certo? Então, beleza. Cada uma das minhas corridas que eu gerei da primeira etapa, elas tinham um total de 32, de 320 mil registros. Aí, o que que eu vou fazer com esses 320 mil registros todos separados e ordenados? Que até, acho que ele não colocou aqui, ó. Tipo, cada uma dessas bolinhas finais aqui que eu tenho, deixa eu Elas são escrever. um grupo. Elas são 325 mil registros, certo? 325 mil, papapá, até o final aqui. Para ir ao somatório de todos esses 325 mil registros, vai lá no total os meus 8 milhões de registros, que é o meu arquivo inteiro, certo? Então, eu processei eles separadamente, cada um desses processamentos deu aquele nosso cálculo clássico lá, que deu 25 mil SICs por, quer dizer, 1024 SICs por grupo. Aí cada grupo eu multiplico esses 1024 por 25, né? Porque foram 25 vezes eu fiz essa quantidade de SICs. Calma, isso ficou confuso. Tá, para cada grupo eu realizei 1024 SICs. Porque faz todo aquele cálculo das corridas e tudo mais, e aquela última etapa lá, que é a etapa de você fazer o merge, ela o cálculo dela é basicamente o número de corridas ao quadrado, para você saber quantos ciclos você vai fazer. Que ele vai acessar pedacinho em pedacinho de cada um dos meus bloquinhos que eu tenho aqui, certo? Então seria 32 ao quadrado, deu 1024. Aí 1024 vezes 25 vai ser o total, né? Para cada grupo eu vou fazer essa operação, deu 25.006. Essa foi a primeira etapa, 25.600 SICs. A segunda etapa, eu tenho vários grupos, cada um desses grupos tem 325 mil registros ordenados, e eu quero pegar esses 325 mil registros, carregar pedaços em pedaços de cada um deles em memória e juntar eles para sair em disco, certo? Então, para fazer isso, o que, que a gente vai fazer? Os nossos dados totais, 1/25, dados totais 32 megabytes. Isso aqui é o que? Para cada corrida. Ah, tá. Eu vou pegar uma corrida entre 25. Aí eu tenho o espaço em megabytes do que ocupa cada corrida, certo? Aí meu buffer em RAM, 40 megabytes, 1/25 de RAM dá igual a 1 megabyte. Acesso ao disco é igual a 32 megabytes, que é o espaço que seria o tamanho de uma corrida, um pedaço de uma corrida, dividido pelos 40 megabytes que eu tenho disponível. Então seriam 800 por corrida. E aí, 800 por corrida, multiplicado pelo total de corridas que eu tenho, que são 25, vou dar 20 mil SICs. Conseguiu entender, Marcos? Oi, Por essa desculpa, explicação? sim. Não, a sua explicação foi mal, não estava prestando atenção agora. Então, o que que tu assumiu para cada ponto? Para cada ponto. 25 mil grupos por corrida para Ah, tá. mesclagem final. 25 mil grupos não, né? Não, 25 grupos. Ah, falei errado. 25 grupos. Tipo, a primeira etapa, ele está calculando a quantidade de SICs Não, de essa aqui um, já um foi. grupo faz. Beleza. Beleza. Essa aqui é o cálculo Aí na normal segunda que a gente já viu etapa, antes. vai fazer quase o mesmo processo. Vai pegar o número, a quantidade de registro de cada corrida, que vai ser 32 megas. Aí vai É o pedaço que eu pegar a carrego de cada quantidade, corrida. vai pegar a quantidade de registros e dividir pela quantidade do buffer que tem no buffer da, das, das 25 corridas. Isso vai dar o número de SICs que ele tem que fazer por corrida. Aham. E aí multiplicado por 25, 20, Aí 20 mil. multiplica 25 porque você calcula só os SICs por corrida. Aí tem que Sim. multiplicar por 25 porque são 25 grupos. Tá. Aí é basicamente isso. E a gente tem uma redução de 93%. É o mesmo, tipo, é o mesmo cálculo nos dois. Sim. Tá. Enfim.
Aí em questão de prova, provavelmente o professor vai cobrar isso ou para vocês mudarem um cálculo que já foi feito, por exemplo, aqueles cálculos das questões anteriores que eu expliquei que tem lá no vídeo, por exemplo, dessa lista aqui que a gente fez, e ainda vai fazer. Eu vou tentar puxar para resolver pelo menos essas duas questões amanhã e puxar um pouquinho mais para essa questão de segunda etapa para gente resolver um desses aqui como se fossem duas etapas só para a gente ver a diferença que dá. Aí a gente resolve essa questão amanhã e fecha esse assunto. Depois a Tá. parte de árvore vai ser mais fácil e mais rápida de explicar, ok? Então, pera, na verdade, vocês conseguem ver esse vídeo até amanhã? Ou você acha que fica ruim para Sim, vocês? de boa. Eu vou pedir para que vocês vejam esse vídeo do tempo, porque aí a gente já começa a monitoria de amanhã resolvendo essas questões, mas eu vou assumir que vocês já saibam calcular o tempo de cada etapa. Tudo bem? Ou Tudo bem. então só prosseguindo para finalizar? Então, de múltiplas etapas a gente tem uma redução de custo muito grande. Esse aqui é um algoritmo que ele entra muito no que a gente chama de dividir para conquistar. Dividir para conquistar, ele é um paradigma. Eu não sei se chama paradigma. Acho, acho que não é De paradigma. programação. Eu acho que não é paradigma o nome. É programação. É um algoritmo de dividir para conquistar. É uma técnica fundamental para processação que pega um problema complexo e decompô-lo recursivamente em partes menores até que se tornem simples o suficiente para serem resolvidas. Aqui, nesse caso do dividir para conquistar, a gente pega um problema que ele seria complexo no sentido de, claro, demora, tipo, ele leva muito tempo para ser processado, complexidade de algoritmo, e separa ele em pedaços menores para depois juntar tudo, as pequenas soluções, você só apenas juntar elas em uma solução maior. Isso é usado, por exemplo, um dos algoritmos que é considerado um algoritmo de dividir para conquistar é o algoritmo do próprio merge sort, do quick sort e do heap sort, caso você faça tudo a questão da recursividade dentro dele. Ah, aqui dentro do quando vocês mais para frente forem ver essa questão mais a fundo de dividir para conquistar, acredito que vocês fizerem algoritmos avançados, vocês vão ver que isso aqui tem tudo a ver com isso. Então, a ideia aqui foi que a gente dividiu tudo isso em problemas menores, ou seja, eu aumentei o tamanho do meu buffer, criei criando pequenos grupos, ou seja, eu dividi em pequenos grupos, para que o processamento dentro desses grupos, unido com o processamento dos outros grupos, ele seja maior, quer dizer, seja menor em questão de tempo do que se eu processasse todos os grupos ao mesmo tempo. Em Prog 2, vocês viram Merge Bucket Sort? Acho que não, né? Sim, sim. A gente viu todos os Vocês viram algoritmos de Bucket ordenação. Sort? Bucket? Bucket Sort. Não, bucket sort Mas não. vocês viram Merge Sort, então, né? É merge, quick, heap. Tem um algoritmo que é chamado de Bucket Sort, que ele é simplesmente você pega um vetor muito grande e você separa ele em buckets. Tipo, você pega um pedaço do teu vetor, coloca num balde, aí outro balde, outro balde, outro balde. E, tipo, cada balde ele tem um intervalo de valores. Tipo, um balde é de 0 a 100, outro balde é de 0, quer dizer, de 100 a 200 e por aí vai. Aí tu, tipo, tem baldes que são intervalos de valores. Aí tu pega teu vetor e insere todos os elementos desse teu vetor nesses baldes separados. E depois em cada um desses baldes, você faz qualquer ordenação lá dentro. Pode ser o quick sort, pode ser o merge sort, o heap sort, tanto faz. Em cada bucket, tu vai executar esse algoritmo. O resultado final em tempo, por exemplo, digamos que eu peguei o heap sort, que é o que a gente está vendo hoje. Se eu executar o heap sort em cada um desses buckets, ou seja, primeiro eu tive que montar todos esses buckets. E depois para cada um desses buckets eu fiz o heap sort. E aí eu tenho um tempo total, que depois ainda no final eu junto todos os buckets, né? Mas aí quando você vai juntar todos os buckets, é só colocar tudo no mesmo vetor. Não tem merge sort. Como eu ordenei em questão de intervalos, né? Como vocês podem perceber, cada Ordenou intervalo, se tudo eu dentro juntar do mesmo eles, vetor. já vão estar ordenados. Ok, você só indenta, só junta os três buckets. O tempo total que você leva para processar isso é menor do que o tempo total que você levaria de simplesmente executar o heap sort naquele vetor inteiro. Então, é um pouco contraintuitivo. Você pensa a princípio que você simplesmente executar sem fazer nenhum outro processamento de passar para intervalo de buckets, não sei o que, isso aí vai levar um tempo do caramba.
Mas por incrível que pareça, como esses algoritmos eles tendem, por exemplo, esse algoritmo de ordenação, ou então você simplesmente carregar muitos seeks e coisas do tipo, acontecer com muita frequência, se você reduz isso para uma outra operação que leve menos tempo para criar grupos menores, e assim executando o algoritmo por si só, dentro desses grupos menores, o tempo total ele tende a diminuir. Enfim, a ideia do Cauê Merge Sort em etapas seria isso. É você dividir para conquistar, você dividir em grupos, e esses grupos eles vão te garantir que o processamento que você leva em cada um desses grupos, ele tende a ser menor do processamento que você teria processando tudo de uma vez, certo? Uhum. Depois, se vocês quiserem pesquisar mais profundidade, dividir para conquistar, ser o conceito, ok? E aí amanhã a gente vai ver um exercíciozinho para ver isso aqui mais a fundo. Aí vou fechar essa gravação. Falou, João.